dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos nós da enfermagem e dizer o quanto eu me sinto lisonjeado de fazer parte dessa grande equipe da área da saúde. Meu nome é Nirlando, sou aluno do terceiro período de enfermagem, faço parte do diretório acadêmico Anita Garibaldi, gestão Vivina Lazzarini. Me sinto muito honrado em poder participar e abrir o segundo dia da 19ª Semana de Enfermagem da Faculdade Arthur Sainz Neto. Uma semana essa um pouco diferente, atípica devido à pandemia, porém, com bastante inovação. Espero que vocês todos gostem e aproveitem a nossa manhã. Vou falar um pouco da nossa manhã, como vai ser. Nós vamos ter 2 temas. Após cada palestra, nós teremos abertura de perguntas e respostas, tá? No canto direito da tela de vocês tem uma abinha de perguntas, onde vocês podem deixar perguntas de vocês, que no final nós iremos passar para os palestrantes, tá bom? No último sábado, nós perdemos nossa amiga, colega, Rafaela Perdigão. Afinal de contas, ela nos ajudou muito, a nossa faculdade, nos eventos, entre outras coisas. E ajudou muito a enfermagem também. Como diz o grande amigo dela, Ricardo Tâmara, define ela, companheira, comprometida e alegre. Então, assim, Rafaela, dedico a você esse dia e essa semana, e dedico também a todos os profissionais de saúde que partiram, podendo defender a área da saúde e a enfermagem em frente a essa pandemia. Convido a todos vocês a fazer um minuto de silêncio, em nome de Rafaela e de nossos amigos que partiram, tentando ajudar as pessoas. Que vocês possam descansar em paz e sei e acredito que vocês não querem esse momento de tristeza. Então, vamos levar nossa enfermagem com amor, luta, vamos guerrear cada vez mais para ajudar as pessoas. Vamos iniciar, então, nossa manhã? Então, assim, nós, com o tema Desafios e Especialidades em Enfermagem no contexto ao Covid-19, dentro de uma unidade de terapia intensiva, ela que é enfermeira especialista em nefrologia pelo Hospital Pedro Ernest, mestre em História de Enfermagem pelo Alfredo Pinto, professora da FASE, membro do NDE, coordenadora de programa de residência de terapia intensiva, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde em Petrópolis e plantonista do Hospital Miguel Couto, no Cimar Paim. E com um convidado nós teremos o Carlos Eduardo Gomes Carneiro, que é coordenador de enfermagem de unidade fechada do Hospital Santa Teresa, graduado pela UERJ, residência em enfermagem no Centro Cirúrgico CME pela UERJ também. Professora Luzimar, 2 palavras a você. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vinda à nossa Semana de Enfermagem. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite. Começar com esse momento de parar um minuto para pensar nos colegas e na Rafaela é um momento que mexe muito com o nosso emocional. É difícil, né, até começar uma palestra fazendo essa reflexão e esse pensamento e essa pausa, mas precisamos seguir adiante, né? Obrigada ao diretório acadêmico, né, a professora Isabelle Geoffroy, que também está responsável pela organização do evento, professora Miriam, todos os colegas enfermeiros, alunos que aqui estão certamente, né,
fazendo com que nós possamos refletir um pouco sobre a nossa realidade. Ao enfermeiro Carlos, né, e a ele extensivo agradecimento ao Márcio e a toda a equipe do Hospital Santa Teresa, que prontamente, né, se colocaram à disposição para colaborar um pouco com a experiência em que eles estão vivendo. O que eu falei previamente é que seria bom, né, nós falarmos um pouco da realidade SUS exclusivamente, e a realidade filantropia, hospital privado, mas com atendimento também ao SUS, que é o caso do Hospital Santa Teresa. Então, a proposta nessa realidade é mostrar, né, e valorizar a todos nós, enfermeiros e os futuros e aí especialistas que serão de terapia intensiva, que eu sei que eu estou vendo para um aqui futuro, quem sabe, né, Nirlando? Com relação a essa especialidade, né? Não deixando de valorizar todos os nossos alunos que são técnicos de enfermagem, que atuam, já estão atuando nessa linha de frente, né? Meu muito obrigado e os parabéns para todos eles também, porque entrar no atendimento, na assistência e entrar no mundo virtual de aprendizagem, onde nós estamos ofertando conceitos e conteúdos, não é fácil. Então, todos eles e os demais, parabéns. Nós aqui, dentro da realidade de hospital público, eu falo agora como enfermeira assistencialista de uma rede pública, né? Eu nunca fui assistencialista em hospital a nível privado, então minha experiência é exclusivamente SUS. Não é fácil mesmo, né? E precisamos usar esse momento de comoção, de comemoração, para que nós possamos fazer com que todos tenham uma realidade de conscientização. Estamos todos muito envolvidos, né? Esse processo de trabalho, Vocês estão me vendo? Acho que não, né? Não, você tem que aceitar o pedido para o vídeo. Só aceitar o pedido. E agora, já estão me vendo? Ok? Estamos sim, professora. Sim. Obrigado. Desculpem. E eu até coloquei as minhas plaquinhas de enfermeira ali, ó, para todo mundo ver. Então, seguindo aqui o que estava sendo falado, né? Então, a realidade não é fácil. E aí eu coloco aqui como momento de reflexão e de fala mesmo, né, de vivência sobre a expectativa versus a realidade, né? O que vocês aqui já em processo de estudo e também alguns enfermeiros que aqui estão compartilhando esse momento conosco, vivenciar e ver a expectativa do enfermeiro dentro da terapia intensiva e a realidade do trabalho desse enfermeiro no Brasil não é nada fácil e não está tendo tempo de se falar sobre isso realmente. É tanta coisa que tem que ser vista e falada pela mídia, pelos meios de comunicação, e os enfermeiros ficam de forma muito estressante e cansativa, né? Dentro de um cenário onde teve que ocorrer ali uma implantação e uma implementação de protocolos, de práticas, onde em alguns desses hospitais não existia educação continuada e não existem, efetiva, falando, né, de uma forma efetiva, existe às vezes o nome, mas a atividade não é praticada, existe a falta de material, existe a falta de funcionário, existem muitas questões que prejudicam a qualidade do cuidado do paciente grave. E aqui falando de paciente COVID, é algo mais grave e mais vulnerável, porque existem os estresses do ambiente, o medo, que nós também temos medo, como qualquer pessoa que está dentro dessa realidade de pandemia, e nós precisamos otimizar, sistematizar o cuidado, né, mediante contenção de gastos, pois sempre tivemos problemas com materiais, isso não é novidade, não é por conta de pandemia, né? Isso é algo que nos acompanha dentro da realidade exclusiva SUS, e precisamos sistematizar esse cuidado, treinar uma equipe que está amedrontada, que está acuada, está receosa, né, por questões pessoais, e aí entram todos os profissionais dentro daqueles critérios, né, que os afastam, poderão ser afastados, e precisar lidar com isso dentro de uma liderança de uma equipe é muito difícil, né? Falando da equipe de enfermagem. Essa
contenção de gastos de EPIs, né, por questões mesmo racional de recursos financeiros, e agora a gente tem visto isso sabidamente, não seria diferente, os desvios e superfaturamentos e gastos de forma equivocada, e nós, enfermeiros e equipe, ficamos à mercê de toda essa situação de vulnerabilidade que acrescenta a vulnerabilidade patológica do vírus em si. Então, é muito difícil romantizar, né, o cuidado e falar dele como se fosse algo assim, né, suave, brando. Não é, e a verdade é dura, é difícil mesmo. Então, o que vemos são profissionais tentando se adequar a essas implementações, essas novas rotinas, paramentação, desparamentação, entrar no setor e cuidar desse paciente, não poder sair por X horas, ter que conter as suas necessidades fisiológicas para poder ter segurança na prestação do cuidado a esse paciente, mexer também com o lado psíquico desse funcionário, dessa pessoa, né, o enfermeiro dentro dessa realidade. São vários fatores que geram, né, são geradores de estresse, certamente. E dentro de um momento que não pode existir erro, né? Dentro de uma condição onde nós, enfermeiros, estamos inseridos numa equipe multiprofissional, que também é uma realidade difícil de ser falada, mas em alguns cenários, né, de hospitais, aí eu falo um pouco da rede municipal do Rio de Janeiro, que é onde eu estou inserida, né? Não temos o fisioterapeuta 24 horas, não temos nutricionista, não temos... Então, assim, não temos, ele sobrepõe o que temos: enfermeiros, técnicos de enfermagem e médico plantonista, né? Equipe de apoio da limpeza, o maqueiro, que nós temos. Então, o número, né, os números e o quantitativo são escassos, já era anteriormente à pandemia, isso não é novidade. Sempre se solicita a questão de concurso, de processo seletivo, por ser uma linha de atuação da rede municipal, né? E aí chamam-se os novos concursados e os concursados não aceitam, não querem assumir mediante pandemia. São vários fatores que, infelizmente, nos deixam vulneráveis e bem tristes, né? Mas não desanimamos. Estamos ali nesse embate com um vírus, né? Com um inimigo oculto, mas que é extremamente letal, tendo que lidar com essas questões que agregam, né, medos e anseios. É a visita que é limitada, que não pode entrar, né? Aí o familiar que está ansioso, querendo notícias. São as equipes de apoio que também ficam perdidas, e para onde vamos, o que faremos? Vamos ter um EPI? Preciso usar máscara N95? Não preciso? E agora? Quem usa? Quem não usa? Tem? Não tem? São questionamentos que, né, perpassaram e perpassam ainda. Claro que nos primeiros 30 dias, 40 dias, a situação foi bem mais nebulosa a nível dessas expectativas do que será, o que vai acontecer, sobreviveremos? A pergunta que, né, inicialmente estava muito presente na vida de todos nós. Nessa realidade da saúde mental, né, do cansaço, dos espaços de descanso, por exemplo, são outros fatores que pessoas não querem ir para um espaço de descanso porque estão vulneráveis e vão se contaminar. O refeitório, não vamos comer mais no refeitório. Agora, a nutrição, a Copa, oferece a refeição e você fica dentro do setor e não sai a hora nenhuma. Antes você tinha o momento de almoço ou o momento do jantar, que era o momento de dar uma aliviada dos estresses de cuidado do paciente grave, já mesmo não tendo aí a situação da pandemia. E agora você entra e tem que ficar todo o seu horário dentro do setor, sem poder sair e sem ter o contato, né, e essa coisa do calor humano, da conversa, do bate-papo, que nos fortalece como pessoas, como seres humanos que precisamos interagir, né, trocar, né, energias e ideias e pensamentos. Então, são várias as questões, né, que nos vulnerabiliza como profissionais, como especialistas, e aqui eu trago também uma observação com relação aos que estão se especializando, que é onde eu tenho representatividade como coordenadora do programa de residência de terapia intensiva, né, que sabidamente no Alcides Carneiro, que é o cenário onde as residentes estão inseridas, é um cenário que
sabidamente não é referência para a Covid, mas nada, né, impede que existam pacientes, porque hoje nós não temos mais essa situação de não é, aqui é positivo, todos estamos expostos e vulneráveis. Então, existe a expectativa também de como você poderá aprender, se especializar, né, mediante vulnerabilidades e carências e situações que geram insegurança. Então, é muito difícil você conduzir um grupo, não é fácil. Eu e aí temos várias pessoas ligadas a essa ideia da especialização, né? O processo de formação em si, fazer com que o momento possa fluir sem grandes perdas, né? Porque se você tem o estresse, você tem a sua saúde mental abalada, a sua imunidade fica vulnerável, e aí você já está totalmente exposta a se contaminar. Outra questão que também não podemos deixar de falar é a questão de que a enfermagem trabalha em mais de um local. Então, nós temos esse maior essa maior vulnerabilidade, né? Você trabalha em 2, 3 empregos, e eu tive situações de funcionário, né, da minha equipe, que teve contato, né, com paciente positivo, acabou positivando também, aí se afasta do outro emprego, e aí o déficit de funcionário é tamanho, né, e você pensa na pessoa como o ser humano que está precisando desse momento de recuperação, óbvio, e ao mesmo tempo não existe possibilidade de remanejamento por ser um setor extremamente específico. Isso é um entrave na rede pública, né? Falando aqui, por questões de você entra, quando você assume uma matrícula, um concurso, você entra normalmente para um setor e fica ali, né, por muitos e muitos anos. E acaba se concentrando a sua prática, as suas habilidades e competências dentro daquela área exclusivamente. Então, não é fácil remanejar funcionário de hospital de grande porte, aí eu estou falando aqui da minha realidade do Rio de Janeiro, para a unidade de terapia intensiva, porque os profissionais não sabem manejar, né? Não tem essas habilidades específicas que é do profissional especialista ou técnico que trabalha há muitos anos dentro do cenário de terapia intensiva. Então, acaba que a equipe fica, né, reduzida, temos que redividir as tarefas para que possamos sobreviver às 12 horas, que no caso são 12 horas de plantão, 12 por 60. Isso ainda é um fator que, mediante, comparando a outros lugares, né, nós ainda temos esse plus, que é uma escala de 12 por 60, que aí caímos naquela situação da valorização, né, da questão de padronização de carga horária, não existe isso, cada lugar trabalha com uma carga horária, infelizmente isso é muito complicado em nosso país, né, falando de um padrão aí de saúde pública, né, de atendimento ao paciente a nível SUS. Então, inicialmente é isso, são vários questionamentos, e aí você pensa, tem algo positivo? Poxa, você só falou coisa, né, que desanima. Tem sim. Eu não posso deixar de falar sobre o colega Tony Figueiredo, da UFRJ, eu até compartilhei, quem me segue em Facebook, e rede sabe que eu compartilhei, eu conheço um profissional de respeito e consideração, e ele, né, inventou um dispositivo para que, mediante esta situação de pandemia, para que pudesse minimizar, né, a exposição e a liberação de aerosóis. Então, ele criou um dispositivo que chama Conectone, e aí você consegue fazer com que, no procedimento de intubação ou de uma troca de tubo, de um dispositivo, né, no caso de vias aéreas avançadas, você minimize. Então, ele é um profissional inserido exclusivamente dentro do contexto SUS, ele é da UFRJ, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, e também do Antônio Pedro, da UF. Então, assim, é um profissional inserido no SUS, né, e que mesmo diante de tantas adversidades e tantas dificuldades, conseguiu produzir algo, né, trouxe um cuidado com cientificidade, com a ciência junto conosco, para que pudesse ser patenteado e colaborar com outros colegas. Então, é merecedor de destaque, sim, temos profissionais, eu conheço alguns outros que trabalham em outros hospitais públicos e vêm, né, discutindo e tentando
colaborar para que o cuidado nosso, né, dentro de um contexto multiprofissional, fique mais seguro e o paciente também tenha uma qualidade aí nesse cuidado prestado. Então, eu vou passar agora, eu não sei se eu que passo a palavra, mas acredito que sim, para o meu colega Carlos, que está aqui, né, também no intuito de contribuir com a sua realidade e com a sua experiência de anos de terapia intensiva, né, e agradecer a presença dele conosco. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigada. Obrigado, Luzimar. Bom dia a todos. Estão me ouvindo ou não? Sim. Sim. Queria agradecer, né, pelo convite que foi feito, né? A gente conversou na segunda-feira, bateu um papo antes. Tenho 14 anos de formado, estou aqui no Santa Teresa em julho, vão fazer 13 anos já. Desses 13, praticamente 10, 11 na terapia intensiva, é uma área que é apaixonante, né, na minha opinião. Eu adoro trabalhar em terapia intensiva. Você falou sobre a questão, né, do hospital público, né, tem suas dificuldades, mas o setor privado ele também tem essa questão dos controles de insumos. Ela é muito importante, não é só porque o hospital é privado que a gente tem tudo a todo momento, até porque a gente sabe que tem enfrentado muita dificuldade no mercado, né, para repor os estoques. Então, é uma briga que eu falo entre aspas, diária do enfermeiro com a equipe com a equipe dele, para a gente usar os insumos de forma racional. É muito importante a questão dos protocolos e uma grande dificuldade que a gente enfrentou no início, acho que todo mundo, né? Essa doença ela veio para colocar todo mundo no mesmo nível. É uma doença nova, uma coisa que está se alastrando pelo mundo inteiro. A gente vê uma questão crescente mesmo dos casos. Posso falar aqui pelo Santa Teresa, até ontem, pela primeira vez, a gente teve um número de mais casos positivos do que negativos, de todos os testes realizados. E até ontem, no mês de maio, a gente estava com um percentual de 63% dos exames positivos. Né? Então, é uma coisa que preocupa, a gente sabe que ainda está fora do controle. É importante ainda a questão do isolamento social, né, das barreiras do município, porque não querendo separar, né, o município A ao B, só que a gente também tem que dar conta dos nossos munícipes, né? E um dado nosso que também é importante é que a gente tem recebido muita gente de fora, né? Mais da metade das nossas internações gerais, de terapia intensiva, unidade aberta, mais da metade eram de pessoas de fora de Petrópolis. Então, é uma coisa também que a gente está observando com essa doença. No início, então, muita nota técnica saindo, muitas novas informações, protocolo da ANIB, protocolo canadense, protocolo dos Estados Unidos, protocolo não sei de onde, e isso é muito difícil, né, para a gente conseguir controlar com a equipe, porque o médico também vem com os questionamentos dele, o fisioterapeuta vem com os dele, os técnicos, os enfermeiros vêm com os questionamentos. A informação que a gente deu ontem, hoje já mudou, a nota técnica nova já tem alguma alteração, e é uma quantidade absurda de informação em um curto espaço de tempo, e isso tem que chegar para todos. Então, acho que isso foi um grande desafio que a gente enfrentou no início, e que eu acho que hoje a gente pode dizer que está um pouco mais tranquilo. Já temos aí 2 meses do nosso primeiro caso aqui no hospital, paciente de UTI, e a gente vê também uma questão legal, que eu converso muito com a equipe, é que a gente acabou se aproximando mais também da equipe multiprofissional. Por mais que a gente tenha, né, uma equipe bem entrosada, eu acho que agora, depois de toda essa crise, de toda essa dificuldade, as pessoas
percebem que cada um tem o seu valor, né? A gente só tem que contar um com o outro. É uma coisa legal também que eu participo muito com a equipe. A enfermagem, não puxando sardinha, né? Mas a gente sempre foi muito correto com relação a protocolos, a paramentação, desparamentação, e vejo os outros profissionais também recorrendo, né, ao enfermeiro, ao técnico, para tirar dúvidas, para ensinar como que faz, como que ele tem que colocar o capote e tirar. Isso é muito legal, né? Por mais que a gente tenha visto, reclame que a enfermagem não é valorizada e tudo mais, a gente sabe que realmente a gente merecia um valor maior, mas nessa época da pandemia, a gente, querendo ou não, a gente tem sido valorizado. Pode ser algo passageiro, né? A gente sabe que é muita coisa da moda, mas, querendo ou não, a gente está sendo visto, né? Esse ano estava sendo considerado como o ano da enfermagem. A gente não acreditava que seria dessa forma, mas está sendo um ano importante da enfermagem, onde a enfermagem tem mostrado conhecimento, onde a enfermagem tem trabalhado, tem estudado, tem a questão técnica e tem ganhado seu respeito. Aqui no hospital, a gente conseguiu se organizar aos poucos, né? Depois, na próxima palestra, aí, a Andressa vai dar a contribuição dela com relação à urgência, mas aqui eu posso dizer que a gente ainda não chegou a ficar caótico, porque a gente conseguiu se organizar, abrindo novos leitos de UTI, a gente conseguiu abrir mais 9 leitos, sem aumentar recurso, só com o que a gente já tinha aqui no hospital, remanejando o ventilador, monitor de setor, equipe. A gente conseguiu contratar mais equipe agora para suprir o quadro, né, devido a algumas ausências, mas a gente conseguiu abrir mais 9 leitos de terapia intensiva, a gente conseguiu deixar uma unidade de UTI exclusiva para paciente com Covid. Então, a gente tem se estruturado dessa forma, né? E a equipe tem trabalhado de uma forma extraordinária, né? A gente fica feliz, né, quando a gente vê um paciente que estava gravíssimo, estava indo para o buraco, a gente teve alta, né, a gratidão do paciente, isso não tem preço. E eu tenho falado muito isso para a equipe de enfermagem do CTI, porque foi um momento, ainda estamos num momento muito difícil, mas eu acho que aquele momento inicial do medo, como a Lucimar também chegou a comentar, isso todos nós temos, estamos, mas a gente vai se acostumando com ele, né? Não é porque a gente tem medo que a gente não tem coragem. Então, assim, parabéns a todos, né? Já está aqui, já são 10h30. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, alguma coisa para a gente debater, estou à disposição. Se tiver mais alguma informação que eu possa contribuir, a gente está disponível aí. Obrigado. A gente vai abrir agora para perguntas. Convido a aluna do 8º período, integrante do Diretório Acadêmico, Gabriela Elias, para mediar as perguntas aos nossos palestrantes. Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Bom dia, sim. A aluna Rosângela, ela queria saber da professora Luzimar se realmente estamos tendo tantos casos de contaminados como divulgam, pois muitos não fizeram testes. Foram avaliados apenas por alguns sintomas e realizada a notificação. Ela tem como exemplo a sobrinha e a cunhada, que foram atendidas e não realizaram o teste, pois disseram que não tinham e que se elas quisessem fazer, deveria fazer no pago. Elas foram atendidas na triagem, receberam a e liberadas para isolamento domiciliar. Oi, Rosângela. Oi, Gabriela. Posso? Olá. Ok, posso responder? Posso, né? Então, isso, e desde o início, quando a pandemia... Deixa eu liberar aqui a câmera, né? Ok. Desde quando começamos com essa questão da pandemia, nós já estávamos falando que nós não teríamos testes suficientes para testar todas as pessoas que necessitassem, infelizmente. Nós somos um país subdesenvolvido, sabidamente não temos
recursos e condições financeiras, não vou dizer que não temos, mas se tem, não existe uma gestão adequada, né? Quem sou eu para dizer que se tem ou não tem, mas não existe uma gestão adequada para que possa ser adquirido, né? E aí existem as subnotificações que são absurdas, não tenho a mínima dúvida disso, tá? Infelizmente, os números que nós visualizamos, no meu entendimento, são números demonstrativos, né? Mas que não tem uma realidade a nível de testagem, né? Tanto que você vê também a demora dos testes, dos resultados, e acaba gerando quando se faz um compilado desses dados, você vê que aumenta, né? Tipo Petrópolis, um dia tinha 15, aí no outro dia tinha 20, aí não é possível que morreram 5, não, é porque esses 5 que faleceram foram em tempos anteriores, mas o resultado só saiu ontem, por exemplo. Então, essa situação de não termos os testes em quantidade acaba limitando e gerando vulnerabilidades. Então, por exemplo, o que foi falado, infelizmente, no meu entendimento, foi um erro, né? Você ter tido 2 familiares, né, que foram procurar um atendimento e falado sobre ir ao laboratório fazer o exame de forma privativa. Isso aí deveria ser revisto, um momento que, inclusive, denúncia, no meu ponto de vista, pois o profissional precisa estar numa sintonia, numa comunicação com os gestores para justificar, inclusive, a essa família, no caso, a sua família, que os critérios para se realizar essa testagem são esse e esse. Cada hora muda, né? Porque isso não é algo concreto. E falar de forma aberta para esse familiar, né? Você, neste momento, infelizmente, não se enquadra nesse critério. E aí o critério não somos nós, no caso nós enfermeiros intensivistas, né, falando aqui da área de especialidade, que definimos. Isso é algo que é conversado, discutido em instâncias superiores. Mas, infelizmente, existe sim subnotificação, e o que me deixa muito triste são pessoas que ainda acham que nós, enfermeiros e equipe de enfermagem, estamos fazendo um alarde, estamos em momento de alarde. Isso, assim, me choca, me deixa extremamente chateada, né? Porque são pessoas que não fazem ideia do que é estar dentro da UTI ou dentro de uma emergência e urgência, que a Andressa vai entrar daqui a pouco falando, e falam isso, sei lá por que motivo, né? Quer dizer, são vários motivos, mas não estamos aqui para discutir isso. Então, infelizmente, existe ainda isso, e também existem as subnotificações, sim. Ok? Ok. A aluna Natália Nogueira queria saber se há algum protocolo que o Brasil já está se adaptando. Protocolo para qual? Porque são vários protocolos. Seria para qual etapa? Etapa de triagem, rastreio, acompanhamento, pós-Covid? Porque são várias etapas, né? E aí nós temos vários protocolos. No momento, existe essa questão das unidades de pronto atendimento, de urgências e emergências, e aí público e privado, que seguem os seus protocolos. O paciente adentra para um atendimento de clínica, que é aquele paciente com uma necessidade de internação, uma observação, uma monitorização, mas que ainda não tem déficit, né? Não tem perda, né? A nível respiratório, o sistema respiratório ainda comporta um atendimento de nível, digamos, médio. E tem os protocolos ligados às altas complexidades, que aí dentro da terapia intensiva serão vários protocolos que serão discutidos, implantados, implementados, e dependendo também da realidade, se vai ser um hospital ligado às UPAs e tendas, ou é um hospital ligado à sua urgência, emergência da sua unidade. Então, existem várias etapas. E os protocolos que nós ainda não começamos a falar, que são os protocolos pós-pandemia. E aí teremos outros problemas em breve, né? Futuramente, não sei que tempo, mas já como acompanhar e ver como esses pacientes ficarão e estarão nos seus momentos aí pós-Covid, ok? A aluna Kathleen, ela
perguntou: bom dia, se o funcionário for contaminado durante o trabalho e ficar em recuperação, após a recuperação ele volta para o seu setor? Olha, você acha melhor você falar, Carlos, eu não sei na questão de saúde do trabalhador como é que fica. Não, vou falar aqui pela posição da casa, né? Aqui a gente consegue fazer alguns testes, lógico que o teste rápido ele vai depender do tempo de sintoma, mas aqui a gente tem a medicina do trabalho. Esse colaborador ele vai ser acompanhado pela medicina do trabalho, vai procurar o atendimento de urgência que for, vai tomar medicação, vai ser orientado. Antes dele retornar ao trabalho, ele sempre passa pelo médico do trabalho do hospital. Então, para ver se ele está com sintomas ou como que está a clínica dele, se ele estiver estável, já tiver no tempo mínimo do atestado, ele retorna sim ao trabalho. E a gente tem até uma orientação, uma recomendação, aí eu falo pela casa, tá? Pela congregação, de colocar esse colaborador até no setor que está trabalhando com paciente com Covid. Porque, querendo ou não, ele já está com uma questão da imunidade dele, pois ele já teve contato com a doença. Mas ele só pode retornar se ele tiver uma clínica favorável para isso. A Débora Ferreira mandou: bom dia, o senhor saberia afirmar o quanto o número cresceu nesses últimos dias em Petrópolis? Eu não tenho os dados da prefeitura, tá? Eu tenho acompanhado aí, algumas pessoas têm postado, mas como eu cheguei a comentar aqui na minha fala, a gente percebe que aqui na nossa unidade é um número crescente de casos. Como eu falei, até ontem a gente estava com uma positividade em torno de 63% dos exames realizados. E a gente teve um aumento do número de internações totais do hospital. E se a gente for comparar com os meses anteriores, em março eram 26% dos exames positivos, em abril ficou em torno de 47%, em maio até ontem 63%. Então, é uma coisa que a gente se preocupa, a questão que a gente ainda, eu acredito que, como o Estado tem colocado, o município, a gente vai ficar mais um tempo ainda em confinamento social. Eu acho que é importante ainda, porque esse mês de maio e junho, eu acredito que vão ser os meses mais difíceis aí, em termos, né, da doença. Os dados da prefeitura, infelizmente, assim, eu não tenho pressão, eu tenho até alguma coisa no celular, mas não vai ser uma coisa certa que eu vou passar, porque não tenho gerência sobre os dados da prefeitura. Mas a gente observa, pelos que eles têm colocado, que também tem aumentado o número de casos e pacientes internados. Tanto é que a prefeitura também se organizou e chegou a abrir mais leitos, né, de terapia intensiva e mais leitos clínicos no Hospital Nossa Senhora da Aparecida, onde era a antiga Providência, para absorver esses pacientes com sintomas suspeitos ou confirmados aí para a Covid. Com relação aos números, sem dúvida alguma, são números crescentes. Eu não tenho também como afirmar níveis de gráficos epidemiológicos, mas eu sabidamente, pelo um dos termômetros, né, um dos indicadores, no caso, que nós utilizamos, é realmente o número de leitos que estão sendo ocupados e isso vem crescendo, não só aqui como no Rio, né, dentro da minha realidade de hospital Miguel Couto, nós inicialmente não tínhamos nenhuma enfermaria, aí quando foi final de março, abriu uma enfermaria para paciente de atendimento, né, clínico a nível de Covid, aí quando foi final de abril, abriram outra enfermaria, então assim, o número, né, de necessidade de aberturas de leito é crescente, isso é fato. Então, caracteriza certamente a necessidade de um cuidado a nível hospitalar, não só o cuidado aquele paciente que pode ser tratado no seu domicílio, né, que teria a possibilidade leve de Covid. Então, temos também, e já vem sendo discutido, né,
a importância também de ficar com esse paciente mais... tem os dois lados, né? Porque se você libera o paciente para casa e ele agrava, que é uma chance, é algo que você fica mais difícil o manejo dessa condução e acaba precisando de um respirador, de uma UTI. Não só do respirador, mas da máquina de diálise, entre outros dispositivos e tecnologias, né? E se você também pede o paciente para ficar internado, você vulnerabiliza o paciente. Então, são decisões, gente, muito difíceis. Não são fáceis para nenhum, não estou defendendo nenhuma linha de decisão, mas são difíceis por conta disso. Se você coloca o paciente internado, eu tenho uma colega enfermeira do Miguel Couto, que a mãe dela estava internada em final de março, início de abril, por conta de um catéter de diálise, ela é renal crônica, precisou iniciar o tratamento dialítico. E aí ela foi para colocar o catéter e iniciar a diálise, porque ela estava no quadro agudizado, e aí legal, estabilizou, que ela estava instável, ficou bem, legal, alta, não conseguiu ter alta. Ficou instável a nível respiratório, quando foi fazer a tomografia, Covid. Ela entrou por ser renal crônica para dialisar, positivou, faleceu ontem. Então, assim, é algo que está muito frequente. E aí você fica, como fazer esses casos de pacientes que precisam cuidar de outras questões, de outras patologias, que as patologias continuam existindo, não é verdade? Existe ainda o aneurisma, o AVC, existem situações, a apendicite existe. E aí, o paciente ele sofre intervenção que é necessária, emergencial, e acaba ficando exposto porque optou-se por deixar os pacientes internados. Então, é uma questão que a gente pode discutir aqui a semana toda. Porque na verdade, o que a gente escuta falar o sistema entrou em colapso. Não é porque só tem esses pacientes, né? Porque é o que a Lusimar está falando. Mas chega um ponto que o sistema ele não consegue absorver os casos rotineiros de sempre, infartados, de AVCs, né? Pacientes cirúrgicos, de ortopedia, e mais esses pacientes que eles acabam ficando muito tempo na terapia intensiva, né? E o tempo de permanência elevado, então o leito não gira. Então, o sistema acaba entrando em colapso por essas questões. Eu não sei se vai colaborar aqui, mas o que eu tenho de número da prefeitura é um número que eles divulgam, né, diariamente. Eles têm um boletim do coronavírus oficial e, na data de ontem, eles colocaram que eles estavam com 239 casos positivos na cidade e 244 negativos, só que 261 ainda em análise. Então, você vê que os casos positivos muito próximos dos negativos, né? E números de internados 86 e 84 recuperados, total de óbito de 22. Esses são os dados que eles passam no boletim. Diariamente eles passam, você consegue acessar aí pelos meios de comunicação da prefeitura, mas você vê que realmente o número está aumentando sim. A aluna Renata Gonçalves, ela pediu para você falar um pouco sobre a importância do remanejamento e sobre a educação continuada nesse momento. Carlos, quer falar primeiro? Posso falar. A questão do remanejamento, né, a Lusimar até falou um pouquinho na fala dela. O remanejamento ele vai ajudar um pouco, mas não é a melhor saída, mas é o que dá para fazer com o que a gente tem de contingente, né, de recurso humano, porque é um profissional que, quando ele vai para uma unidade de terapia intensiva, tem aquele manejo do paciente. Lógico que dentro do CTI, nem sempre todos os pacientes estão com uma alta complexidade. Tem alguns que estão um pouco mais tranquilos. Então, quando acontece de ser remanejado, a gente orienta sempre a deixar o paciente menos crítico com esses profissionais que não estão acostumados. Lógico que sempre junto com o enfermeiro responsável pelo plantão para direcionar e para acompanhar esse cuidado. Mas a questão do remanejamento ela é importante para diminuir a sobrecarga assim, do trabalho do CTI. Mas ela também requer
gasto de tempo daquele profissional que é experiente, ele acaba também gastando tempo ali para acolher esse colega e para ajudar, e isso também consome o tempo do profissional que é experiente. Então, estratégia que todos os hospitais usam, a gente sabe que nem sempre é a melhor, mas é o que dá para fazer. E a questão da educação continuada é sempre muito importante, porque os protocolos eles precisam ser levados a sério, né? Tudo tem que ser seguido conforme a instituição passa. Então, a presença da educação continuada para estar elaborando os treinamentos, capacitação, é importante. Só que também o supervisor do setor, o enfermeiro da unidade, ele também é um educador. Então, tem coisa que é muito detalhe que, às vezes, a educação continuada ela não tem como dar conta, porque ela tem o hospital inteiro. Então, o enfermeiro da UTI ele também tem que ter isso na cabeça dele, que ele também é um educador e que ele também tem que treinar a equipe dele a todo momento. E ninguém melhor do que o enfermeiro para detectar na equipe dele a deficiência da equipe dele. Qual técnico que está mais deficiente, em qual procedimento que ele precisa ser treinado. Então, isso também é importante que o enfermeiro do setor tenha essa visão. E complementando aqui a fala complementando o Carlos, como eu mencionei, né, o remanejamento dentro da realidade terapia intensiva é algo que é muito difícil. Eu fui supervisora, né, por alguns anos em hospital, eu era do Hospital Federal da Lagoa, e muito difícil já antes de pandemia, já era difícil remanejar alguém para o CTI. Assim, CTI era o setor, ninguém tira e ninguém coloca, era fala. Nossa, isso na minha realidade de hospital que eu vivi como supervisora lá na Lagoa. Ninguém queria ir para o CTI, e aí eles falavam, não, quando faltar alguém a gente segura, né? A gente vai se reorganizar. Isso é muito forte, essa ação é muito forte dentro da realidade de hospital de grande porte no Rio de Janeiro, né? Então, tanto no Andaraí, que é onde eu tive experiência, no Hospital da Lagoa e agora no Miguel Couto, CTI, ninguém sai, ninguém entra, entendeu? De remanejamento. E aí a gente acaba ficando muito vulnerável. E também aquele que não quer ir e não se sente confortável, ele tem razão, porque ele vai entrar dentro de um cenário que ele não tem habilidade, aquele técnico ou aquele enfermeiro, né? Que ele não foi treinado, de repente, ainda mais agora com a pandemia, com o Covid, então ele não tem domínio, né, sobre algumas medicações, algumas infusões, e monitores, e ventiladores, e aí você gera um estresse assim, absurdo nesse momento de remanejar. É um papel muito difícil para um supervisor dentro de um cenário no contexto SUS público, né? E a educação continuada é de extrema importância. E aí, os hospitais que ainda não têm essa educação continuada efetiva ou implantada estão vendo como é difícil, né? E conduzir em momentos como esse, que nós não prevíamos, né, que ia acontecer, não ter uma educação continuada, que é o braço, né, que fortalece o gestor, né, o coordenador, o enfermeiro plantonista, como você falou, o enfermeiro plantonista é um grande transmissor e colaborador de informações e troca de conhecimento. Mas ele, né, tem a sua equipe. Então, a educação continuada tem que alinhavar todos esses conhecimentos dentro do que é preconizado pela instituição, para que todos tenham o mesmo linguajar. Então, é uma pena onde não exista e ainda não se trabalha a educação continuada, porque ela é de extremo valor e os enfermeiros que estão inseridos nessa atividade precisam de estratégias e recursos contínuos, né, o nome já diz, para que todos possam trabalhar, né, com qualidade. Então, é isso. Bem, nós vamos encerrar as perguntas por conta do tempo, mas antes de encerrar, eu gostaria de ler alguns comentários que fizeram. A Renata, ela escreveu: parabéns aos professores palestrantes, o meu abraço ao Carlos, que além de ótimo profissional, é uma pessoa de coração enorme. A professora Maria Cecília
enviou um parabéns pelas apresentações. A aluna Rosângela mandou um abraço para a professora Luzimar e disse que te adora. E é isso, eu vou estar chamando o Orlando para poder Obrigada. finalizar. Obrigado. Obrigada a vocês. Eu, em nome do diretório, gostaria de agradecer primeiramente ao enfermeiro coordenador Carlos. Foi tão bom amanhã junto com a gente. Agradecer também a gerente do Hospital Santa Teresa por liberar você estar aqui com a gente. Muito obrigado, tá bom, Carlos? E a professora Luzimar, gostaria de agradecer e dizer que esse momento foi bastante enriquecedor para a gente, dizer o quanto você e todo o corpo docente da faculdade é tão importante na nossa bagagem profissional. Nosso muito obrigado. Tem os dois no meu abraço, virtualmente, que não podemos estar presentes uns com os outros. E o meu muito obrigado, tá bom? Obrigado. Bom dia para todos aí. Que o evento continue aí e seja um sucesso. Obrigado. Obrigado e bom dia, tá, para vocês. Gente, vamos continuar com nossa manhã. Recebi agora, vou parar um pouquinho só para falar um lembrete para vocês. Uma humanização, um ato muito bom, isso que eu vou falar. E que todos possam prestar atenção e possam ajudar e fazer a doação se for necessário e se vocês tiverem condições. Vamos lá. A aluna Luísa Frande, do 7º período, está responsável pelo projeto Conectados, juntamente com as alunas Stephanie Clemente, do 7º período, e a Ingrid Lírio, do 5º período, e o professor Sandro, de Radiologia. O projeto está arrecadando aparelhos celulares ou tablets que tenham câmera frontal e acessos para Wi-Fi, para ser doados para o Hospital Municipal Nelson Saerp, para promover visitas virtuais aos pacientes que estão internados com Covid, já que estes não podem receber visitas de seus familiares, né? Para fazer doação, devemos entrar em contato pelo Instagram, através do @Projeto Conectados FMP-Fase, e também pelo e-mail projeto.conectados.petrópolis@gmail.com. Ou podem ir também à loja Sorveteco, no Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú, das 15 às 20 horas, qualquer dia da semana. Se for aluno da FMP-Fase, só sinalizar para eles, tá bom, gente? Agora vamos dar início no nosso contexto. Vamos falar um pouco de urgência e emergência no contexto da Covid-19. Para falar um pouco, chamo ela, que é graduada pela FASE, é auditora e classificadora de risco pelo Manchester, pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, líder colaborativa pela CEPS no Hospital Santa Teresa, pós-graduada em pacientes de alta complexidade pela Unigran Rio, enfermeira, supervisora da urgência, emergência e do trauma do Hospital Santa Teresa, enfermeira assistencial pelo Hospital Municipal Nelson Saerp, referência no Covid em nosso município. Andressa Amaral, dou a palavra para você. Muito obrigado, seja bem-vinda. Estão me ouvindo? Não, agora estamos, Andressa. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar falando na Semana da Enfermagem da FASE. Agradeço o convite, a organização do evento. Me sinto honrada em estar participando desse evento de grande importância acadêmica, né? A FASE foi o meu segundo sonho realizado. Então, o meu primeiro sonho era trabalhar no Hospital Santa Teresa, e o segundo era cursar enfermagem na FASE, né? Eu sou do interior do Rio de Janeiro, região de Araruama, onde é bem difícil a parte de estudo acadêmico, faculdade lá. Na minha época, não estou tão velha, né? Mas na minha época não tinha nem universidade. Quando eu mudei para Petrópolis, a FASE realmente era um sonho que eu consegui realizar. E hoje estar falando aqui é muita honra e estou muito agradecida pelo convite. Tenho uma grande admiração pela instituição e por todos os profissionais, pelos educadores, todos que me ajudaram nessa formação. Para começar a minha apresentação, eu vou compartilhar aqui a tela. Eu montei um PowerPoint
e gostaria que vocês me acompanhassem. Deixa eu ver se vai dar para... Estão conseguindo ver minha tela? Está conseguindo ver? Sim. Sim. Então, o que eu vou falar é sobre o cenário da urgência e emergência, né? Para começar, um breve resumo de tudo que a gente vai estar falando nessa manhã. Eu vou tentar falar bem breve de alguns tópicos, porque é muito assunto, né, nesse contexto da urgência. Então, uma definição a gente vai falar sobre uma definição do Covid, linha do tempo, estrutura física, como a gente montou a urgência. A gente vai falar de como é a notificação, as mudanças que foram necessárias, os principais sintomas, o fluxo da urgência e emergência, o fluxo para manejo clínico, critérios de gravidade, orientação de alta, intubação orotraqueal e, para finalizar, se der tempo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de indicadores. A nossa linha do tempo, eu montei aqui, não vou me aprofundar muito, mas é só para a gente ter uma reflexão de quanto tempo isso vem transcorrendo, né? Há quanto tempo a gente vem se preocupando com isso e qual foi o posicionamento do Brasil diante da pandemia. Essa breve linha do tempo é para a gente acompanhar os principais acontecimentos e nos levarmos mesmo a uma reflexão do motivo pelos quais o Brasil está enfrentando essa situação no momento atual. Tá? Eu não vou entrar em mérito político, essa discussão não convém aqui, e eu nem tenho know-how para isso, né? Eu fujo um pouco de política, mas acho que o que a gente precisa mesmo é entender o cenário, entender um pouquinho da história, de como isso transcorreu e do que a gente vai enfrentar daqui para frente. Os primeiros casos informados ocorreram em Wuhan, né? E foi informado em 8 de dezembro de 2019. Então, há algumas especulações de que em setembro a China já estava enfrentando sintomas de coronavírus, já estava reconhecendo isso com alguns casos, mas isso são especulações, não tem nada provado, né? Somente no final de dezembro foi identificado o vírus, né? A gente vê aí 29 de dezembro a identificação do vírus e 30 de dezembro a notificação para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. No início de janeiro, nós vemos aí um posicionamento do Brasil em relação a isso, solicitando ainda, né, esclarecimentos, e aí no final de janeiro, né, a gente vê no dia 27 de janeiro acontecendo o primeiro caso ainda suspeito, tá? É importante também que o Brasil ele declarou em janeiro, a OMS já declara, a OMS declara emergência internacional. É importante a gente analisar isso, né? Dia 3 de fevereiro, o Brasil também declara emergência em saúde pública de importância nacional. E isso foi declarado com a portaria 188, né? Foi publicado no dia 3 de fevereiro. No dia 7 de fevereiro, foi sancionada a lei da quarentena, e essa lei fala sobre fechar portos, entrada e saída do país, que poderia haver restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entretanto, né, a gente sabe muito bem que no dia 25 de fevereiro ocorreu o carnaval no país, onde milhares e milhares de pessoas se reuniram antes mesmo dessa data. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, antes do dia 25 de fevereiro, já estava tendo carnaval, bloquinho, o pessoal já estava descendo, se confraternizando, aglomerando no Rio, né? E na Bahia, em outros estados também. Estima-se que a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, recebeu 2,5 milhões de turistas
Desses, 77% eram brasileiros e 23% estavam vindo do exterior. O Carnaval de 2020, é importante falar que ele foi marcado por recorde de público em todos os estados. Em 26 de fevereiro, então, continuando, foi declarado o primeiro caso importado, confirmado em São Paulo, né? Acho que não sei se todo mundo lembra, no Hospital Albert Einstein. E aí, a partir de março, começa a surgir alguns casos, isso ainda bem limitado, em algumas regiões apenas, bem sucinto ainda, bem devagar, né? O que cabe colocar aqui é que o Brasil é um dos países que menos testou a população para a Covid-19. Atualmente, a proporção de teste para cada 1.000 habitantes no Brasil, considerando mais ou menos uma população de 210 milhões de pessoas, é de 63 para cada 100.000 habitantes. Então, o Brasil está entre o 75º país que está de número de testes realizados. É muito pouco. Além disso, a gente vê que a nossa mortalidade ela está alta. Por que a mortalidade está alta? Simplesmente, assim, lógico que a gente tem um número grande de óbitos ocorrendo, né? Mas a gente sabe também que o Brasil está testando somente os casos mais graves de pacientes internados que internam e alguns profissionais de saúde estão sendo testados. Nem todos os profissionais de saúde que saem de atestado por sintomas respiratórios são testados. Então, isso é alarmante, a gente precisa se preocupar com isso e entender o nosso cenário para dizer, é 7% de letalidade é 7%, mas a gente tem que entender que a nossa porcentagem de realização de testes é muito pouco ainda, a gente está realizando pouco teste mesmo. A gente estruturou a nossa urgência, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como foi essa estruturação, baseado no que o Ministério da Saúde recomenda para as unidades hospitalares. Então, a gente estruturou em março, no meados de março, se eu não me engano, foi 15 de março que a gente abriu a urgência de sintomas respiratórios. E aí, a gente, no hospital, a gente teve que vetar as entradas. Nós temos duas principais e grandes entradas no hospital onde eu trabalho, que a gente chama de portaria do SUS e portaria de convênio. E aí, a gente colocou um profissional em cada portaria dessa, um profissional técnico de enfermagem, devidamente orientado, sobre o nosso fluxo de como seria a entrada dos pacientes com sintomas respiratórios. Então, a gente desenhou esse banner para já orientar os pacientes que chegam. Então, se ele se interessar em ler, ele não precisa nem da orientação do técnico, ele já vai direto para a portaria, onde a gente tem o atendimento dos sintomas respiratórios. Aqui eu mostro a foto do pronto atendimento, onde a gente tem a técnica, que autorizou a imagem, a portaria com uma técnica já fornecendo, conforme a orientação, né? Eu vou falar muito isso, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Por que eu vou falar muito sobre orientação do Ministério da Saúde? Porque a gente tem que estar respaldado e a gente tem que focar no que orienta o Ministério da Saúde. Eu vejo muitos profissionais ainda com dúvida, com medo e pouco confiantes nas recomendações do Ministério da Saúde. Mas eu entendo que o que o Ministério está passando para a gente é fruto do que os outros países plantaram, né? Do que a China apresenta, a Itália muito mais, a Espanha, do que esses países colheram de fruto, né? Do que fizeram e aprendendo com os erros deles. Então, a gente tem que confiar um pouco mais no que diz o Ministério da Saúde, ter respaldo, porque é o Ministério que dá o respaldo para a gente.
ele coloca que tem que ter um profissional de saúde nas entradas do hospital, realizando a triagem, né, o acolhimento e triagem desses pacientes. Então, primeiro a gente tem no Santa Teresa o acolhimento, onde é o técnico de enfermagem que faz esse acolhimento. Ele já pergunta para o paciente o que ele está sentindo, e se for sintomas respiratórios, esse paciente é encaminhado para o antigo centro médico, que hoje virou urgência de sintomas respiratórios. Ele recebe uma máscara cirúrgica, né? Se ele tiver com a máscara dele, se o paciente tiver com máscara de pano, é recomendado que ele troque a máscara de pano por máscara cirúrgica. Se ele tiver com N95, que alguns pacientes vêm com essa máscara, ou a PFF2, né? A gente não troca, mantém a máscara do paciente e orienta ele com relação a permanecer no ambiente, no setor onde ele está sendo direcionado para ser atendido. Em seguida, a gente tem aqui a recepção da urgência de sintomas respiratórios, onde a gente colocou uma identificação nas cadeiras, os pacientes não sentar próximos um do outro. Importante falar também que os acompanhantes, eles não devem adentrar, a não ser que seja necessário, né? Idosos, crianças, permitido por lei, a gente está, não tem jeito, né? Tem que entrar mesmo, mas os pacientes que não precisam de acompanhantes, eles são orientados a permanecer do lado de fora do hospital, até para prevenção da saúde dele, para que ele não tenha exposição maior ao vírus. Uma outra coisa que a gente tem notado é que as pessoas estão com medo de ser atendidas no setor de referência, né? E esse medo, ele tem que ser desconstruído, porque o setor, ele conta com profissionais qualificados. Na recepção, tem uma profissional que fica da equipe do apoio da higienização 24 horas na recepção. Então, sentou um paciente, ele já está com a máscara cirúrgica, ele senta afastado, conforme recomendação, e apoia, quando ele levanta dali, a menina da higienização, ela vai atrás do paciente passando o álcool em gel em tudo, limpando com álcool 70. Então, ela limpa a cadeira, ela limpa a maçaneta onde o paciente colocou a mão. Esse cuidado, ele é maior aonde a gente tem os pacientes com sintomas respiratórios. A gente manteve o atendimento, a gente dividiu o atendimento, então a gente mantém o atendimento no pronto atendimento para outros sintomas. Os pacientes continuam sendo atendidos, aqueles que não apresentam sintomas respiratórios são atendidos no PA, né, onde a gente já fazia atendimento, mas o que a gente vê são, infelizmente, a população omitindo sintomas para ser atendido numa área onde não é de sintomas respiratórios. E aí a gente já teve médica gestante, a médica estava grávida, atendendo o paciente com sintomas respiratórios, e o paciente foi omisso na informação, chegou na urgência sem máscara. Então, essa informação ela é importante, a gente tem que conscientizar a população, se cada um informar o familiar e passar isso. Está com sintoma respiratório? Não adianta, tem que ir para a área onde é sintoma respiratório, onde ele vai ser melhor conduzido e ali onde tem uma equipe totalmente preparada para receber. Em seguida dessa recepção, só voltando um pouquinho, o paciente ele é classificado, né, de acordo com a classificação de risco de Manchester. Eu não vou entrar muito nesse mérito de como é a classificação, mas é aquela classificação que a maioria já conhece, de cores, né? Isso tudo padronizado, a gente tem um sistema, né, tudo no computador, e o sistema já direciona para qual cor o paciente vai ser classificado de acordo com sinais vitais, de acordo com sinais de gravidade que ele vem apresentando. Bom, uma outra coisa que mudou na urgência foi o número de notificações, né? Nós tivemos um aumento muito grande na demanda de notificação. Inicialmente, a notificação de Covid era a notificação imediata, então a gente mandava por e-mail, ligava para a epidemiologia para saber, para informar quais eram os sintomas do paciente e se ele tinha vindo de viagem ou não.
Com o avançar, né, da doença, hoje a gente informa por e-mail todas as notificações e no prazo de 24 horas, não é mais imediato, né? Então, tem duas fichas, né? Tem o sinanzinho, que a gente chama, tem esse número de notificação. Posteriormente, a epidemiologia vai lançar isso no sistema do Ministério da Saúde para as notificações, e tem essa outra ficha de notificação que foi padronizada, que ela retém algumas informações que não tem no Sinan. Bom, com relação às mudanças que foram necessárias realizar na urgência, a gente teve que reestruturar, fazer a reestruturação física da urgência de um dia para o outro, né? Foi uma construção de um setor, basicamente, de um dia para o outro. E isso foi em conjunto, né? Equipe técnica, equipe médica, equipe da coordenação, todo mundo envolvido para a gente estruturar da melhor forma possível. Então, aquela recepção que vocês viram era antes do centro médico, né? Onde tinha atendimento ambulatorial. E esse setor de atendimento ambulatorial virou urgência de Covid. Além disso, a gente teve novos integrantes na equipe, então a gente fechou um setor, a gente está tendo poucas cirurgias, a urgência recebeu funcionários que eram de outros setores, o setor day clinic, que é paciente que vem para fazer uma cirurgia e vai embora no mesmo dia, esse setor fechou e os funcionários foram remanejados para a urgência. E isso precisou, então, a gente precisou adequar essa equipe que estava recebendo, essa equipe nova, para treinamentos, porque essa equipe não está acostumada a trabalhar com urgência e emergência. Isso é uma realidade de vários lugares, né? Vários hospitais, eu tenho vivência em rede pública e em rede privada, então vários hospitais estão passando pela mesma situação, de receber funcionários num setor onde não está devidamente qualificado, né? Ele vai ter que receber treinamento para conseguir trabalhar naquele setor. Bom, com relação a alterações em rotina, adequação de insumos, como a Luzimar muito bem falou, e o Carlos, a gente teve que readequar alguns insumos, e isso é comum, tanto na rede privada quanto na pública. A gente não falta insumo para trabalhar, não faltou, mas a gente teve que readequar a equipe, né? A gente teve que dar um apoio psicológico para a equipe, de como seria esse momento de pandemia, e com relação aos insumos, treinamento de como paramentar e desparamentar também foi necessário, até porque a gente não usa N95 o tempo todo, né? E com esse contexto novo de urgência e emergência, a gente precisou, no setor, né, de urgência e emergência, a gente precisou começar a usar a N95 o tempo todo. A gente também adequou para uso de pijama, então o funcionário deixa a roupa aqui, o hospital lava a roupa, ele não vai para casa com essa roupa, no setor, né, de Covid. E a paramentação que a gente vai ver num vídeo mais na frente, com relação aos procedimentos. Nas novas orientações, a gente teve novas orientações em relação à ventilação não invasiva e invasiva, né? O que mudou na ventilação não invasiva, né, que é o uso do catéter óculos ou catéter nasal, ele é preconizado, ele vem antes até de iniciar uma máscara Venturi ou uma macronebulização. A nebulização é contraindicada por dispersar mais aerosol, então é mesmo catéter óculos de baixo fluxo e o umidificador sem água, que aí com o umidificador sem água em baixo fluxo, a gente não tem a dispersão de névoa, que pode também gerar aerosol. Utilização de outras drogas, e isso a gente vai ver mais na frente no vídeo que eu vou mostrar. Foram novos fluxogramas que tiveram que ser redesenhados, como, por exemplo, o fluxograma de óbito, quando morre um paciente de Covid, mudou a rotina, o que a gente vai fazer, qual vai ser a conduta, e acompanhamento de novos indicadores, que também é de suma importância
o enfermeiro está sabendo analisar o seu indicador, está sabendo olhar para o indicador e ver no indicador qual é a projeção, né? O que a gente tem ali, o que a gente tem de cenário atual e qual é a projeção acompanhando os pontos a cada dia ou a cada semana. Aqui nos sintomas, a gente tem sintomas mais comuns, né? E os sintomas menos comuns. Os sintomas variam muito de paciente para paciente, né? A gente não tem, febre, tosse, dispneia, mialgia e fadiga. Esses são os sintomas mais comuns. Todos os pacientes apresentam esses sintomas? Não, não apresentam, né? Então, é muito difícil. Os pacientes vêm bastante misturado, né? O que está como menos comum ali que a gente pode ver, que é a anosmia súbita. Anosmia é a perda total no sentido do olfato. Então, o paciente para de sentir totalmente o cheiro. Isso eu falo por mim, que voltei tem um dia de quarentena, tive Covid e tive anosmia súbita, né? Do dia para a noite parei de sentir cheiro. Tive também, e não está dizendo aí nos sintomas menos comuns, a ageusia, que é a perda total do sentido do paladar. Então, eu não sentia cheiro de álcool, anosmia, não sentia gosto de café, ageusia. E esse sintoma tem sido cada vez mais comum a gente ver os pacientes relatando. Então, sintomas menos comuns também é diarreia, está dizendo que é menos comum, mas a gente vê muitos relatos de diarreia. Dor de cabeça, cefaleia, também dizendo menos comum, mas a gente vê bastante paciente relatando cefaleia. Tontura, confusão, dor de garganta, congestão conjuntival, esse realmente é menos comum, a gente vê pouco, que é a conjuntivite viral, né? Aqui, nesse fluxograma do Ministério da Saúde, a gente vê um fluxo de pacientes com sintomas respiratórios em unidade de urgência hospitalar. Nós temos outras unidades, né? A gente tem a unidade que é tenda, urgência não hospitalar. Essas unidades seguem um outro fluxograma, tá? Então, basicamente, o acesso principal da unidade, acolhimento diferenciado, isso tudo que nós fizemos e que eu falei até aqui foi baseado no Ministério da Saúde, nos fluxogramas que foram disponibilizados, no contexto do Covid. Eu não vou falar todo esse fluxograma, que a gente está com um tempo apertado, eu ainda tenho um vídeo para mostrar, mas é basicamente o que a gente já vem fazendo, que eu já falei da entrada do hospital. Bom, esse fluxo é de manejo clínico do adulto e idoso na atenção especializada. Na urgência de Covid, a gente está colocando ali todos os pacientes, adulto, idoso, criança, com sintomas respiratórios no mesmo ambiente, né? Para a gente proteger, tentar minimamente proteger os pacientes que entram na urgência com outros sintomas, como sintomas de AVC, sintomas de infarto agudo do miocárdio. Então, a intenção é proteger os pacientes que vêm gestantes, né, com outros sintomas. Mas eu tenho bronquite e estou com sintoma respiratório, mas eu já tenho bronquite. Eu vou ser atendida onde? Nos sintomas respiratórios, porque hoje não tem como diferenciar. Quem tem bronquite está fazendo crise, quem tem, né? E não tem como diferenciar isso. A gente só vai conseguir diferenciar quando passar pelo atendimento médico e, se for necessário, e estiver disponível, fazer a coleta do suave ou do teste rápido, né? Aqui a gente vê, nesse fluxograma, quais são os pacientes que têm sinais de gravidade e a indicação, basicamente, de internação, né, com síndrome respiratória aguda grave ou não, né? Então, o paciente chegou com dispneia, desconforto respiratório, saturação de O2 menor que 95 e piora nas condições clínicas da doença, se ele chegou assim, a gente já vai caracterizar como síndrome respiratória aguda grave, né? E aí o paciente tem indicação de UTI, a gente vai avaliar. O paciente tem choque, né? Tem hipotensão, tem disfunção de órgãos vitais, tem aumento da frequência respiratória, tem insuficiência respiratória, tem baixa saturação, abaixo de 92, tem instabilidade hemodinâmica.
Se sim, esse paciente tem indicação de suporte intensivo, né? Se não, ele tem indicação de internação em unidade aberta, com suporte de oxigênio, monitorização, hidratação venosa, exames complementares. Então, todo esse material ele está disponível no site, eu vou passar mais à frente para vocês verem, o site da UnaSUS, é um site que tem cursos para os profissionais de saúde, gratuitos, né? Não sei se todo mundo já acessou, e tem todo o material do Ministério da Saúde, todo o material boletim epidemiológico, tudo que foi publicado recentemente está lá nesse site. Os sintomas, sinais e sintomas de gravidade aqui também, de adulto e criança, então, déficit no sistema respiratório. Quais são os sinais de gravidade no adulto? Falta de ar, dificuldade para respirar, ou ronco, retração sub ou intercostal severa, cianose central, saturação de oxigênio menor que 95 em ar ambiente, taquipneia, maior que 30 movimentos de incursões respiratórias por minuto, déficit no sistema cardiovascular, sinais e sintomas de hipotensão, diminuição do pulso periférico, sinais e sintomas de alerta adicionais que a gente tem que também olhar para isso. São piora na condição clínica das doenças de base, alteração do estado mental. Então, o paciente com hipóxia faz alteração do estado mental, chega confuso, chega letárgico, persistência ou aumento de febre por mais de 3 dias, ou retorno após 48 horas do período febril. Então, o paciente foi atendido, iniciou antimicrobiano, conforme indicação, fez TC, tem imagem de vidro fosco na TC, com 48 horas não melhorou a febre, ele tem que retornar e aí tem que ser reavaliado, tá bom? Crianças, o déficit do sistema respiratório em criança, falta de ar ou dificuldade respiratória, ronco, retração. Em criança é mais fácil de identificar déficit no sistema respiratório através de retração subcostal, intercostal severa, cianose central, batimento de asa de nariz em criança é muito comum, movimento paradoxal do abdômen, bradipneia, saturação de oxigênio menor que 95, taquipneia também pode estar presente, sinais e sintomas de hipotensão, diminuição do pulso periférico. Outros sintomas adicionais que a gente tem que estar atento é inapetência para amamentação. Então, a criança começa a amamentar, mas não continua porque ela tem falta de ar, está com gestos, não mantém a amamentação. Piora nas condições clínicas de doença de base, quando já tiver. Alteração do estado mental, a criança está dormindo mais. O pai relata que ele não é assim, ele é mais ativo, ele está hipoativo. Então, tudo isso tem que ser questionado aos pais, porque na criança é mais difícil a identificação do profissional de saúde por não conhecer a criança. Então, os pais que dão o parâmetro ideal para a gente. Ele é assim? Não, não é. Tanto na criança como no idoso, né? No idoso também a gente tira muita conclusão do estado mental através do que o acompanhante está falando para a gente. Ele é assim ele já é meio confuso, ele é meio lentificado, é letárgico? Não, ele não é assim, ele é ativo. E começou assim tem 2 dias. Então, isso é um sinal de alerta, tá? E convulsão, né? A gente tem que estar atento também às convulsões, principalmente convulsões febris. Aqui eu coloquei para a gente ter ideia, e eu vejo ainda que é uma dúvida muito comum dos profissionais de saúde com relação aos testes que está sendo realizado. Então, a gente vê que mais comum é o teste rápido, né? Porém, o teste rápido, ele só pode ser realizado após o 7º dia de sintomas. Senão, não vai aparecer nada, né? Vai dar um falso negativo. Então, após o 7º dia de sintoma, para o teste rápido, o paciente já vai apresentar IgM positivo. IgM positivo significa infecção do momento, né? Então, o paciente está naquele momento acometido por Covid-19.
Até o quinto dia do início dos sintomas, o recomendado é fazer o PCR. E o PCR, como algumas pessoas não têm tanto conhecimento com relação a isso, e confunde PCR com o que a gente faz exame de sangue. O PCR, ele é suave de orofaringe. Então, é um cotonete, né, que coloca na faringe, vai lá em cima, roda 10 vezes, né, e depois na garganta, também atrás, na orofaringe, para poder coletar o RNA do vírus. Tá? Então, isso é até o quinto dia de início dos sintomas. Depois disso, após o sétimo dia, tem que ser o teste rápido. Com 21, após mais ou menos, em média, isso não é exatamente, tá, gente? Não tem como eu afirmar que, por exemplo, no 14º dia, o IgG vai ser positivo. Não, pode ser que antes já seja o IgG positivo, porque o início dos sintomas, ele é bem factível, né? Ele falha o início dos sintomas. Os profissionais, se ele souber exatamente quando começou os sintomas, tudo bem, mas tem gente que não sabe relatar direito o início dos sintomas. Eu tive uma dor de garganta há 3 dias, depois disso eu melhorei, e aí depois eu comecei com coriza. Coriza também é um sintoma que pode estar presente. Então, às vezes fica meio difícil identificar mesmo. Mas, geralmente, tá, após o 14º dia, a gente tem um IgG positivo. O IgG positivo significa que aquela pessoa adquiriu imunidade, né? GG é de memória, IgG positivo. Isso significa que ele não pode mais contrair a doença? Não sabemos, né? Muita coisa ainda é nova, muita coisa a gente está aprendendo todos os dias, tem que estar lendo todo dia muda alguma coisa. Então, ainda não é provado que adquiriu a doença, tem IgG positivo e tem imunidade. Não se tem esse parâmetro ainda. Pode ser que não tenha imunidade e contraia o vírus novamente, mas a gente ainda não tem isso bem elucidado. E aí, a partir do 21º dia, o IgM desaparece, mas, como eu disse, também pode desaparecer o IgM antes disso. No 14º dia já pode desaparecer o IgM. Aqui são orientações básicas que os pacientes recebem, baseado em tudo que foi informado pelo Ministério da Saúde. Então, o médico, após atender esse paciente vai para casa, vai ficar em isolamento domiciliar, ele recebe essas orientações, o médico imprime, tira as dúvidas do paciente e também, né, nesse impresso tem como identificar e o que fazer nos sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta e como o paciente em casa vai identificar isso. Eu vou mostrar para vocês agora, vamos ver se vai abrir, a técnica de intubação no contexto de Covid. Isso está sendo muito discutido, né? Cada instituição está padronizando o seu protocolo. Isso varia, principalmente em relação à medicação, varia um pouco para cada instituição, mas eu vou colocar aqui os principais, né, que vocês vão estar vendo isso na prática. Vamos ver se vai abrir aqui. Tá conseguindo ver o vídeo? Sim, está sendo. Sim. Ih, gente, não é isso não. Tem que pular aqui. Espera aí, gente. Agora foi. Vamos lá, tá todo mundo acompanhando o vídeo? Sim.
Então, o vídeo vai mostrar, e eu vou dando umas pausas para estar complementando. Esse vídeo, né, como vocês veem, tem vários vídeos no YouTube que vai direcionar a gente. É importante a gente selecionar o que a gente vai estar assistindo, baseado no que é recomendado, porque tem algumas coisas que não dá para aproveitar, algumas coisas que merecem alguns acréscimos, né? algumas análises. Esse vídeo, por exemplo, ele é muito bom. Eu só vou estar fazendo alguns comentários para elucidar melhor. Aqui eles mostram o profissional de saúde envolvido na intubação. Então, o ideal é a gente minimizar os profissionais que vão entrar nesse procedimento, porque o risco de dispersar aerosol é muito grande, e aí aumenta a contaminação dos profissionais. Então, o que está sendo recomendado é que entre o médico, né, fisioterapeuta, na instituição que tem fisioterapeuta, né, hoje algumas instituições, infelizmente, não contam com profissional fisioterapeuta, e aí o enfermeiro e o médico que tem que assumir essa atribuição, e um profissional da enfermagem, que pode ser médico ou, desculpa, um técnico de enfermagem ou um enfermeiro. Aqui ele mostra a paramentação, né? Então, luva, gorro, óculos, máscara N95, nesse momento é recomendado. Tem muita dúvida também em relação ao uso, quando eu uso máscara N95 e quando eu uso máscara cirúrgica, né? A máscara N95 ela é recomendada para um ambiente que dispersa aerosol. Então, paciente que está em ventilação mecânica, o risco de dispersar aerosol é muito grande. Esse profissional ele tem que estar com máscara N95, PFF2, né? Uma outra coisa que está sendo recomendada também é o uso de face shield. A face shield vai cobrir todo o rosto do profissional, vai proteger a contaminação, protege, né? Minimiza, né? Não isenta, mas protege a contaminação da máscara N95 por gotícula e protege também a face do profissional. Aqui nesse vídeo, nesse início aqui, a gente vê que o profissional está com capote. Aparentemente, esse capote não é o impermeável, né? Mas no contexto de intubação, o capote, intubação, em banho, no banho no leito, no banho de aspersão, o capote tem que ser o capote impermeável, tá? Dando continuidade ao vídeo. Aqui, um pouquinho para as drogas que são preconizadas em texto do. Então, o indutor pode ser ou fentanil, também um midazolam ou vol, bloqueador neuromuscular. Esse bloqueador neuromuscular ele é o último a ser administrado, né, que é a succinilcolina ou o rocurônio, o pancurônio, que estiver disponível. Só que ele tem que ser o último. O paciente ele bloqueia, de fato, a respiração do paciente. Então, ele para de respirar. Se você fizer isso, você bloqueia isso antes, você bloqueia a respiração do paciente acordado. Isso não é legal. O paciente não consegue respirar se você fizer um bloqueador neuromuscular antes. Então, é nessa ordem que tem que seguir a administração das medicações. Eu vou correr um pouquinho, porque tem muita coisa para falar, que eu já estou falando demais. Vou passar um pouquinho mais. Aqui, do uso da noradrenalina. Então, a noradrenalina, você já tem que deixar ela preparada, né? E aí, o protocolo de diluição e administração também é de acordo com cada instituição, mas você já tem que deixar ela em mãos, né? Porque o paciente, após a intubação, pode fazer uma hipotensão. Por conta das medicações, que algumas medicações são hipotensoras, fazem hipotensão devido à atuação, então tem que deixar já o manuário preparado. Então, é importante fazer a preparação de todo o nosso material, preparar antes de começar o momento, preparar
preparar o tubo, testar. Isso a gente já tem por hábito mesmo fazer, independente do contexto do Covid, né? Testar laringo. O que mudou na prática mesmo é o uso do êmbolo de uma seringa, né, dentro do tubo, que a gente vai ver bem aí no vídeo. Fica difícil explicar, é mais fácil a gente visualizar. Então, aqui ele está testando o tubo para ver se o tubo está ok, se não está furado o cuff. Então, está ok, testou. Ele colocou, como a gente pode ver, o êmbolo de uma seringa no guia. E ele vai utilizar também uma pinça, né? Essa pinça é para campear o tubo quando terminar o procedimento. Quando terminar a intubação, antes de conectar no ventilador, a gente vai campear o tubo. É importante também falar que no respirador, na válvula exalatória, é necessário utilizar o filtro EPA. Se a gente não utiliza o filtro EPA, a gente dispersa aerosol para dentro do ventilador e contamina esse ventilador, além de dispersar muito aerosol para o ambiente, contaminando o profissional de saúde. Então, tem que ter um filtro EPA. Esse é o filtro bacteriológico que a gente utiliza, né? Tem filtro que ele tem filtro bacteriológico que ele tem capacidade de também filtrar vírus, e tem filtro que não. A maioria dos filtros bacteriológicos ele só umedece, né, o ar, umidifica o ar e aquece. A maioria dos filtros, aí você tem que ver a especificação, a maioria não permite, ele não faz a filtração do vírus, tem que ser filtro EPA. Aqui mostra o ambu, mas a gente... Oi? Desculpa. É porque o vídeo está picotando um pouco. Aí eu queria ver com vocês, depois você poderia disponibilizar o link para gente, Posso. que aí os alunos possam acessar, porque ele está picotando. Aí, ele picotando, a sua fala acaba picotando também um pouco. Entendi. Eu vou pular o vídeo e voltar para a apresentação, então. Deixa eu fechar aqui. Nós vamos disponibilizar o link, tá? Pessoal. Só para complementar, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, pode falar. Então, a gente viu ali no finalzinho o ambu sendo utilizado, né? O ambu, ele não é para fazer a ventilação pelo risco de dispersar aerosol. Quando necessário, em último caso, não conseguiu entubar, a gente vai fazer a ventilação com o ambu a 4 mãos. Então, o profissional segura a máscara no rosto do paciente com as 2 mãos e um outro profissional vai fazer a ventilação, mas é aquela ventilação minimamente, né? O ideal é que alguns profissionais chamam de ventilação manteiguinha, bem de leve, a gente vai ventilar esse paciente a 4 mãos. E uma outra coisa que é necessária é não conseguiu ventilar, não conseguiu entubar o paciente, a gente vai utilizar a máscara laríngea. E isso até o enfermeiro pode estar passando máscara laríngea. Aqui a gente trouxe uma realidade hoje do Brasil, né? Dia 11 de maio foi confirmado 11.123 óbitos por Covid. Então, é alarmante nosso cenário. As pessoas estão especulando com relação é verdade, a gente está nesse cenário mesmo, está tão ruim assim. Quem não trabalha na área não está tendo uma noção do que a gente está passando. É verdade, sim, tá? A gente tem o número de óbito aumentando a cada dia, número de internações aumentando a cada dia. A gente vê aqui, está dizendo, atendimento centro médico é atendimento de sintomas respiratórios na unidade, né? A gente vê um aumento gradativo do número de atendidos, mesmo com isolamento social, ou seja, a cidade está fechada. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está picotando ainda, não, né? Estamos sim, está ótimo. Então, a cidade está fechada, vários comércios parados, né, há mais de 45 dias, mas mesmo assim a gente tem um aumento gradativo de atendimento no centro médico. Aqui é o atendimento do PA, ou seja, quando a gente abriu o centro médico, que é dos sintomas respiratórios, a gente teve uma queda. Inicialmente, a gente já teve uma queda, a gente vê um patamar aqui, um patamar primário, né, de, em média, 184 pacientes atendidos por dia.
A gente teve uma redução após o anúncio da pandemia, as pessoas diminuíram um pouco de procurar urgência, então diminuiu para 130 atendimentos. E depois, quando fechou mesmo a cidade, bloqueou pedágio, a gente reduziu muito o atendimento. Em média, agora a gente está em 80 a 100 pacientes. Então, reduziu em 50% o nosso número, mais de 50% o nosso número de atendimento na urgência. O que tende a aumentar novamente quando liberar, né? Quando liberar, as pessoas vão entender que agora eu posso voltar à minha vida normal. Muita gente vai entender isso, está tudo liberado, está tudo aberto, está tudo funcionando, vida que segue. Não é vida que segue, né? A gente tem que liberar isso, mas liberar isso com cautela. Tem que ver vai ter que fazer o estudo de viabilidade, né? O que vai liberar de fato, né? O presidente já está aí colocando, junto com o ministro da Saúde, o que vai liberar ou não, mas ainda está muito controverso, né? Algumas cidades ainda fechadas, Niterói com lockdown, São Gonçalo também lockdown, então a gente não sabe o que vai daqui para frente acontecer. Esse é o nosso número de notificações por dia, tá? Número de notificações por dia não é número de casos confirmados, tá, gente? Então, isso tem que ficar muito bem claro. Aqui a gente tem um número de notificações por dia do Santa Teresa, mas o nosso número de confirmação é diferente. A gente vai ver muito mais aqui na frente. Esses são casos suspeitos, internações, gráfico de internação, vou correr um pouquinho com isso. Esse aqui, sim, são os casos acumulados, né? Então, casos confirmados versus óbito. Até o dia 10 a gente tinha 11 óbitos para um montante aí que vocês podem ver no dia 10 de maio de casos confirmados, tá? Que é bem menor do que o número de notificações, porque a gente não colhe SUAB, infelizmente a gente não tem disponível, né? Não é o Santa Teresa, mas o contexto geral da nação, do país, não tem disponível testes para fazer nesses pacientes. Então, notificação é uma coisa, casos confirmados é outra. Aqui eu coloquei um link também do que eu falei da UNASUS para profissional de saúde, onde a gente tem todo esse material. E, para finalizar, espero que vocês tenham aproveitado bastante a palestra. Tentei falar rápido porque é muita coisa, tenho certeza que faltou ainda muitas coisas, mas o sentimento que a gente tem é uma frase aqui da Florence Nightingale, que traz o que a gente está passando nesse momento, o sentimento, né, que a gente está vivenciando. Então, ela diz assim: acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos os sentimentos deveriam ser transformados em ações que tragam resultados, né? Então, hoje a gente não pode abraçar o pai, abraçar a mãe, abraçar um filho, porque a gente pode estar levando coronavírus. O profissional de saúde tem enfrentado muito isso, mas a gente pode estar tendo outros tipos de ações. Cabe a gente ter a criatividade, né? A gente sorri com o olhar, a gente abraça com o olhar, a gente abraça com as nossas ações, a gente abraça o paciente com uma palavra de conforto, né? E isso é importante o profissional de saúde saber fazer, porque o isolamento, 14 dias isolado não é fácil, né? Então, esse momento é um momento que a gente precisa de ter respeito uns com os outros, respeito profissional, e refletir, né? Refletir o quanto o cenário hoje está contribuindo para a gente para nós sermos pessoas melhores, né? Sermos pessoas mais sensíveis, mais humanos e saber lidar nessa situação toda. Eu tenho certeza que a gente vai passar por isso e vamos vencer essa pandemia. E daqui a pouco a gente vai estar, se Deus quiser, se reunindo novamente, confraternizando de várias ações, de vários eventos. E é isso que eu tinha que contribuir. Se quiserem me fazer pergunta, estou à disposição. Obrigado. Vou fazer uma pergunta para você, Andressa, da Milena Raposo. Desculpa, Milena, você vai conseguir fazer agora, tá? Gostaria de saber como está sendo para eles que estão nessa linha de frente, no caso, com as famílias em casa. O profissional com a sua família em casa. O que você vê nessa questão? O que eu vejo é o profissional muito apreensivo em relação a levar o SARS-CoV, né, 2 para casa, né, o vírus, e isso é uma coisa que a gente não sabe ainda, né? O profissional não sabe o que fazer, se ele sai de casa, se ele vai morar sozinho,
Mas, em contrapartida, como que ele vai morar sozinho se a gente não tem uma renda suficiente para pagar um aluguel e morar sozinho, às vezes, né? Então, é bem difícil para os profissionais de saúde, para todos, né? Técnico de enfermagem, principalmente, que é a linha de frente, como que ele vai fazer para sair de casa, para proteger os familiares? Então, as ações, minimamente, entrar em casa, não entrar com sapato, tirar a roupa, ir direto para o banheiro, não ter contato com ninguém, tomar banho, lavar a cabeça, roupa não precisa ser lavada separada, mas vai direto para a máquina, né? Porque a precaução respiratória e contato, então essa roupa pode estar contaminada por coronavírus. Então, essa roupa tem que ir direto para a máquina, em seguida ela tem que ser lavada, mas pode ser lavada com roupa, porque a água e sabão vai matar, né? Então pode ser lavada com outras roupas. Ela só não pode, por exemplo, se eu tenho uma mãe idosa em casa, eu deixo a minha roupa dentro do cesto, né? E a minha mãe que bota a minha roupa contaminada para lavar. Isso não pode, né? Ok, Andressa. Temos mais... Desculpa, pode falar. Essas são as medidas mínimas que a gente tem que ter para proteger a nossa família, né? Não dá para fazer mais, às vezes não dá para fazer mais do que isso, né? Vou dar um exemplo, eu tive coronavírus e tive que ficar em casa, porque eu tenho uma mãe idosa, diabética, faz hipoglicemia e tenho um filho de 2 anos. Então, como que eu saio de casa e deixo os dois sozinhos? Né? Não tem como. Então, a realidade de cada um é diferente. Quem tem como e consegue fazer isso, que bom, né? Eu acho que é válido, sim, sair de casa. E tem uma colaboradora nossa que está com suspeita, ela tem pais idosos, os pais são idosos, e ela foi ficar junto com uma amiga que também é suspeita, no apartamento da amiga. Que bom, se isso é possível, acho que é válido fazer sim, né? Mas nem sempre é possível. E, assim, eu ficando em casa, eu posso falar que consegui fazer o isolamento domiciliar adequado e nem a minha mãe nem o meu filho apresentaram sintomas. Se eles estão ou não com a doença, eu não sei, né? A gente não testa os familiares, né? Não tem teste familiar, infelizmente, mas o fato é que não apresentaram sintomas. Então, graças a Deus, a gente acha que não pegaram, né? Ok, Andressa. Temos mais perguntas, só que devido ao nosso tempo corrido, não vai dar para fazer. Eu peço desculpa a todos que estão na sala com a gente. As perguntas nós vamos encaminhar a você. Posteriormente, se for o caso, você responder, a gente encaminha por e-mail desses alunos e dessas pessoas. Temos elogios, a Maria Clara elogiou bastante a sua palestra. Em nome do diretório, em nome da faculdade, eu agradeço a você pelo seu tempo, por ter mostrado para a gente um pouco como é uma urgência e emergência no nosso município. E agradeço também, novamente, a gerente do Hospital Santa Teresa por ter disponibilizado você, tá? Então, muito obrigado. Obrigada pelo convite mais uma vez. Desculpa o avançar da hora, era muita coisa para falar. Eu espero ter contribuído bastante aí com a Semana de Enfermagem. Parabéns pelo evento. Sim, claro, contribuiu sim. E eu, Mirlando, em nome do Diretório Acadêmico Anita Garibaldi, gestão Vivina Lanzarini, agradeço a presença e participação de todos vocês e agradeço também ao pessoal da extensão e toda a equipe técnica que está por trás disso. Não é fácil a gente fazer um evento virtual. Dá trabalho, é trabalhoso, mas o gosto da vitória sempre vem. E ver vocês gostando e aprendendo um pouco mais nos deixa cada vez mais feliz e animado para que cada vez mais a gente tenta fazer e procurar inovar para levar o melhor para vocês. Muito obrigado, me despeço hoje do segundo dia. Muito obrigado, tenha uma excelente tarde e feliz a Semana da Enfermagem. Vamos forte nessa. Tchauzinho, gente. Boa tarde, com Deus.